Fala pessoal que está acompanhando as páginas do Gazeta Esportiva. Agora não é só Facebook não, agora é Facebook, Instagram, tá todo mundo aí. Gente, lembrando vocês podem mandar sua perguntinha aqui embaixo, tá, pra gente, se quiser, tiver alguma dúvida. A gente vai falar sobre a rodada, também sobre o programa do Gazeta Esportiva de hoje. Eu e Adriano Dolph, até que enfim, cara. Até que enfim, difícil, hein, cara? Tava difícil. Tive que falar com o assessor dele e tudo, tava difícil o negócio aqui. Vamos começar falando do jogo do São Paulo e Atlético Paranaense. Vamos lá. São Paulo que tá numa situação difícil, apesar de estar lá no topo ainda. Deve ir para Libertadores. A situação é melhor que a do Corinthians, pelo menos, né? Bem melhor que a do Corinthians, é trágica, né? É trágica. Vai pegar o Atlético Paranaense no Morumbi amanhã. Eu acho que assim, o Atlético Paranaense está jogando bem, né? Não é um time bobo, não é tipo, não vai ser jogo fácil. Até porque o São Paulo, não sei o que aconteceu. O que aconteceu com o São Paulo? Vamos lá, a gente tem que analisar o São Paulo em dois aspectos, né? O primeiro, os jogadores importantes do elenco apresentam uma queda de rendimento. Eu vou te dizer dois jogadores que eram fundamentais nesse São Paulo durante o primeiro turno e agora eles não vivem um bom momento. O primeiro é o Nenê. O Nenê, ele está em uma má fase, ele está sendo substituído pelo Diego Aguirre em jogos consecutivos. E o segundo é o Rojas, que era a válvula de escape do São Paulo. Em uma das pontas, o outro Everton, que está lesionado. Então, o São Paulo hoje conta com o Everton, que é desfalque, um jogador que está fazendo falta, e mais dois dos titulares que estão em má fase. Sem contar o outro aspecto também importante a gente ressaltar, que é a questão do ambiente dentro do elenco. Que algumas pessoas, mas tá ruim, né? Algumas pessoas estão dizendo que o ambiente no elenco já não é mais o mesmo, aquele bom ambiente que tinha no primeiro turno, e ambiente em time de futebol a gente sabe que é uma boa parcela. Né? Nossa, pesa e pesa muito. O São Paulo não tem conseguido os resultados no segundo turno. Tem uma das piores campanhas. Se fosse a campanha só do segundo turno, ele estaria aqui brigando na parte de baixo da tabela junto com o Corinthians. Né? Imagina Corinthians e São Paulo lá na segunda divisão. Nossa, clássico da Série B. Não, é impossível agora o São Paulo. A gente vai deixar muito internauta bravo. Mas, aí. Com certeza. Menos pessoal, já estão mandando coisa, né? aqui, ó. Mateuzinho, Tere tá mandando olá pra você também. Tocão, nome esquisito. Boa tarde, Tocão. Leonardo de Almeida. Aqui, agora o Adão Fábio de Freitas está mandando. Meu tricolor precisa abrir os olhos. Pelo contrário, nem Libertadores. Não, aí eu acho muito difícil. Pelo menos a pré. É muito difícil. De repente, direto pode ser que perca. De repente, sim, o Santos ele está numa fase de recuperação, está chegando. Tem um Atlético Mineiro que está antes do São Paulo também. E o próprio Atlético Paranaense que está 3 pontos atrás do Santos, conquistando uma vitória contra o São Paulo que está na parte de cima da tabela. Ele ia se aproximar mais do São Paulo, ficar 10 pontos. Mas acho que faltando 8 rodadas, né, iriam faltar 8 rodadas, né, para terminar o Campeonato Brasileiro, 10 pontos de distância para Santos e Atlético Paranaense, é muito ponto em disputa para o São Paulo ficar fora da Libertadores. Não, eu não digo nem fora da Libertadores, eu digo que para ir direto para a Libertadores em vez de pegar pré-Libertadores. Sim. Porque garantido até o quarto, né? Não, até o sexto, até o Atlético Mineiro, para ir sem para pré-Libertadores. Isso, direto. A gente tem que computar também que o Palmeiras, sendo campeão brasileiro ou da Libertadores, iria aumentar para G7, e o mesmo ocorrendo com o Grêmio, campeão da Libertadores. Não, da Libertadores, Palmeiras da Libertadores. Isso, exatamente. Sim. E o Grêmio, sendo campeão da Libertadores, ocorreria a mesma coisa, né? Poderia virar até G7, né? É verdade. O São Paulo, que já foi líder, ficou primeiro turno, terminou como líder, está com 52 pontos contra 59 do Palmeiras. A campanha do São Paulo no primeiro turno, o aproveitamento era de quase 77%. Só do segundo turno, computando o segundo turno, 37%. Esses 40% que o São Paulo perdeu em relação ao aproveitamento é muita coisa. Muita coisa. A gente não pode desprezar isso. E computando também jogos ruins, né? Contra Paraná, fora, empate. Paraná que tem apenas 17 pontos. Fluminense em casa. América Mineira em casa. O São Paulo perdeu 6 pontos de bobeira. Se você computar esses 6 pontos, o São Paulo estaria um atrás do Palmeiras. E pontos contra times que estão na parte de baixo, no meio da tabela. O São Paulo realmente faz um segundo turno bem zoado, né? Mas eu não acho também que seria caça às bruxas. Vamos ver aqui. Agora eu vou dar uma olhadinha no Instagram aqui também. Gesualdo tá aqui, Coppola. A Marina Romano também tá aqui. Coppola, não é o Francis Ford, né? Não. O Bruno tá aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta só. Olha lá, só o Marcos Jardim tá mandando vai Verdão. Marcos Jardim mandou boa tarde também. Fernando Moreno, não vai não. Eu não sei o que você tá falando. Não vai não, mas... Pra Libertadores? Será? Não tem como não ir pra Libertadores do São Paulo, cara. Também acho não tem como. E não ir pra Libertadores seria... Cara, se o São Paulo não for pra Copa Libertadores no ano que vem, tem que mandar embora todo mundo, né?
Não, Vamos combinar, né? Mas eu Não, acho, vamos combinar, que né? o São Paulo tirou um caldo. O Aguirre conseguiu tirar um caldo muito grande do São Paulo. Com certeza. Porque pra mim o São Paulo não ia brigar nem pra ir pra Libertadores. Acho que o cara meio de tabela com o O Corinthians. momento ali. não é bom? Não é bom, é verdade. Mas o Aguirre vem fazendo um trabalho muito bom. Isso a gente tem que dizer, porque o São Paulo não era um dos times cotados para estar brigando na parte de cima da tabela, né? O Aguirre chegou, iniciou um trabalho, chegou à semifinal do Campeonato Paulista, colocou uma proposta de jogo, colocou o time que ele pensava e imaginava como titular, deu certo, mas hoje a questão é, os desfalques estão fazendo falta, o elenco está ruim, o São Paulo se tornou um time previsível. Essas respostas talvez a gente não tenha, elenco, né? Não tem elenco. Tem um time médio pra bom, um time nota 6. De repente o Everton deu uma agitada no time, melhorou. Tanto é que depois da contusão do Everton, o São Paulo nunca mais conseguiu um resultado bom, cara. Nunca mais. Tá fazendo falta, é verdade. Faz muita falta o Everton. Agora, vamos ver aqui o pessoal do Papo de Goleiro também. O Fernandão, um abraço pro Fernandão. Um abraço, Fernandão, nosso Papo de goleiro. Goleiro, um baita canal do YouTube também, sensacional. Manuel, vamos voltar pro Facebook agora, que o pessoal aqui não manda muita pergunta aqui no Instagram. Se tiver alguma, você me dá um toque aí, Vini. Vamos voltar para o Instagram. Enquanto isso, vamos... Pra mim o São Paulo vence a partida contra o Atlético Paranaense. Tá muito tempo Tá sem otimista, ganhar. hein? Tá muito tempo sem ganhar já. O jogo vai ser no Morumbi. O São Paulo, querendo ou não, a torcida deu uma desanimada. Mas eu posso te colocar um dado para você pensar bem nesse teu palpite? O São Paulo está entre as 4 piores campanhas do segundo turno. E o Atlético Paranaense está entre as 3 melhores do segundo turno. Não, sim. Então você tem um time que está estagnado na tabela, está com um desempenho ruim no segundo turno e um que está subindo. O Atlético Paranaense hoje ascensão, é um time que você pode considerar forte. Tem um dos artilheiros da competição também. Exatamente. O Pablo, né? Pablo, né? Também bom jogador. O Pablo deve ir para alguma outra equipe, certeza. É um dos artilheiros, é um jogador importante. Vai ser sondado. Ó, o Sérgio aqui tá mandando única certeza. Corinthians perde, Palmeiras ganha. O Edilan tá mandando uma mensagem muito grande aqui. Deixa eu ver, vamos ver. O São Paulo não tem elenco para ser campeão, só cego não vê. Beijão, assisto a Gazeta Esportiva todos os dias, abraço. Um abraço para você, Edilan. O São Paulo não tem elenco, mas eu acho que tem uma equipe razoável. Mas o São Paulo é a prova. O São Paulo e o Atlético Paranaense são times que são provas de que o trabalho do técnico é fundamental. E técnico faz diferença, sim. Até outro dia o Atlético tinha o Fernando Diniz. O trabalho do Fernando Diniz começou bom, depois o Atlético foi para a zona do rebaixamento, não conseguia se recuperar. E o mesmo aconteceu com o São Paulo. O São Paulo tinha o Dorival Júnior, o time não engrenava, chegou o Aguirre e colocou o São Paulo lá em cima. São 2 trabalhos que estão sendo muito bons nesse momento, né? Vamos então esquecer o São Paulo um pouco. Eu acho que o São Paulo ganha. Você acha que perde em casa? Não, vou no empate. Olha só, ficaram em cima do muro também. Não, vou no empate. Eu acho que o São Paulo vence e vai dar uma recuperada aí, até pro campeonato pegar um pouco mais de fogo. Tá perdendo a graça desse jeito. E vamos falar agora de um jogo que eu acho um dos mais importantes da rodada, que é Vitória e Corinthians no Barradão. Esse jogo é domingo às 4 da tarde. Mais importantes por quê? Um dos mais importantes, porque o Corinthians, se perder do Vitória, aí ele briga contra o rebaixamento oficialmente, né? Se o Corinthians perder, o Vitória empata com o Corinthians em Exatamente, pontos, e o Corinthians cola na parte de baixo. E você tem que computar que o Botafogo joga o Bahia, Vasco, América Mineiro. Também. São equipes que estão próximas do Corinthians, né? O Ceará, que é o primeiro fora, e tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos tem também. Um jogo a menos, está com 31. Se o Ceará vencer esse jogo a menos, ele vai para 34, ou seja, ficar um ponto do Corinthians. Então, é um confronto direto. É um confronto direto. E o Corinthians não está jogando o melhor futebol, né? Eu acho que o Jair, assim, não é nada contra o Jair. Mas aí o pessoal falou muito do Rogério Ceni no ano passado, que ele tinha que ir para clubes médios para conseguir ir para um clube grande. E por que o Jair não? É uma boa pergunta, Guilherme. Eu acho assim, o Jair ele fez um trabalho excepcional no Botafogo. Mas o Botafogo, hoje em dia, apesar de ter um nome histórico muito bom, é uma equipe que tem muitas vitórias antigamente, é que nem o Vasco. Hoje em dia é uma equipe tipo Atlético Paranaense. A gente tem que analisar o Botafogo como um caso à parte. Por quê? Ele era auxiliar técnico do Botafogo, ele foi promovido ao cargo de técnico, ou seja, ele conhecia muito bem o elenco, tinha um elenco limitadíssimo na época, colocou uma proposta de jogo que era extremamente defensiva, deu certo. O Botafogo empatava muitos jogos em 0-0, passava nos pênaltis, mas do Botafogo ele foi direto para o Santos. O Santos tem uma proposta muito ofensiva que não combina com o Jair, isso é fato. Quando ele foi para o Santos, a gente acreditava muito em uma proposta defensiva, mas também projetando a equipe no ataque, saindo em contra-ataques, e isso não acontecia, era um time desorganizado. E acho que quando o Corinthians contratou o Jair, contratou na expectativa de contratar o Jair, que era do Botafogo. Só que o Jair, que era do Botafogo, a gente tem que esquecer isso, era do Botafogo, era um auxiliar técnico que conhecia bem o elenco.
Hoje o Jair chegou ao Corinthians não conhecendo tão bem o elenco. Sem tanta pressão também. E eu posso te dar um exemplo disso, como ele não conhece tão bem o elenco, é deixar o Pedrinho no banco. Também acho. Com todo respeito ao trabalho do Jair Ventura, é um cara que eu respeito muito, estudioso, um cara tem do futuro. futebol, filho do Jairzinho, furacão da Copa, um cara excelente, conversa muito com a gente na imprensa, mas é inadmissível hoje deixar um jogador como o Pedrinho no banco de reservas do Corinthians. Com todo respeito ao Jonatas, que começou a partida mais experiente. Fraco também. Mas, desculpa, é Também acho. inadmissível. Perguntaram do agente do Pedrinho, a declaração do agente dele. Sim, a gente vai falar agora. Vamos falar, a gente já tá falando do Corinthians mesmo. Teve uma declaração muito polêmica do empresário do Pedrinho, né? Sobre o Corinthians, de repente deu a entender até que o Pedrinho poderia estar saindo. Inclusive o próprio Adriano aqui estava conversando agora há pouco com o empresário, né? Com o Will Dantas. Vai ter uma matéria exclusiva no Gazeta Esportiva hoje. 6 horas no Gazeta Esportiva. Vai ser assim, bombástica essa entrevista aí. E pelo jeito ele deu pra trás, depois voltou, ele tá meio confuso, né? Vai adiantar um pouquinho, não precisa falar a matéria que vai sair. Sim. A grande questão é que o Will Dantas acabou se exagerando um pouco, né, ao se expressar quando o Pedrinho teve o gol anulado, ele se arrependeu, que a repercussão junto à torcida do Corinthians, junto à Fiel, foi enorme. E a Fiel torcida foi às redes sociais falar com o Will Dantas para criticá-lo, para dizer que você vai falar que vai vender o jogador nesse momento conturbado que o Corinthians está vivendo. Ele disse, não é bem assim, tentou contornar a situação, mas fato, se ele colocou isso junto às redes sociais, colocou isso junto à imprensa, que existe talvez uma negociação em andamento, talvez chegue uma proposta, onde tem fogo, tem fumaça. Se tem esse indício que ele colocou nas redes sociais junto à imprensa, desculpa, né? O Will Dantas tem que reconhecer que talvez o ciclo do Pedrinho nesse momento esteja... Ele está segurando, eu acho que para soltar, até porque o Pedrinho ainda é do Corinthians e fica meio chato até pro ambiente do próprio Pedrinho. Foi num momento completamente errado. Com certeza. Isso a torcida já nervosa que perdeu o título, brigando para não cair. Brigando para não cair. Você olha a tabela, é até estranho. Você vê o Corinthians 11º, tem muito time atrás, mas é um time que se perder agora no Barradão é complicado. Mas o Corinthians tem um problema também, eu acho que no emocional dos jogadores que estão desanimados pela perda do título. Tem jogadores que provavelmente estão cansados, a gente não sabe qual time que o Jair Ventura vai colocar a campo. Agora, imagina essa situação. O Corinthians perde no Barradão. As outras equipes vão se aproximando, vamos supor que fique a 2 pontos da zona do rebaixamento. Enfrentando o Bahia, depois aqui em casa, na Arena, em Itaquera, o Bahia, que é uma equipe que também está próxima da zona do rebaixamento e tem jogado fora, fato, contra o Grêmio. Estava vencendo o Grêmio por 2-0 na Arena do Grêmio. Lembra até o Atlético Paranaense, só que o Atlético Paranaense está um pouco mais acima, com certeza, da tabela. E tem jogadores bons, como o Zé Rafael, que está jogando muita bola, foi sondado pelo próprio Corinthians. Sim. O Bahia não vai ser fácil, não. Nem só o Bahia, eu acho que, tirando o Paraná e o Sport, que estão bem mal, o resto vai tudo brigar. A diretoria do Corinthians, o Jair Ventura, eles não falam isso abertamente, o Jair fala jogo a jogo, mas, assim, em off, eles têm a conta de 9 pontos, 3 vitórias para sair da zona do rebaixamento. 44 pontos. Agora a questão é, vai vencer esses 3 jogos do jeito com essa bola que está jogando? 3 vitórias e um empate. Tem bola para conseguir essas 3 vitórias com jogos difíceis, complicados como tem aqui nessa sequência? Não sei, vamos ver. Eu também, assim, vale lembrar que também esse Campeonato Brasileiro é muito nivelado abaixo. Pode ser que não precisa nem desses 44 pontos, né? Também tem essa chance do Corinthians, mas tem que se ligar, porque o time é fraco também, né? Vamos falar a verdade, o time do Corinthians é fraco, tá jogando mal faz um bom tempo já. Vamos ver o que o pessoal tá perguntando aqui, Jordi. Vamos lá. Santos, Corinthians sempre, Clodoaldo Leal, Vitória já rebaixou o Palmeiras. Verdade, né? Não lembrava disso. Rebaixou o Palmeiras. Palmeiras vai levar tudo que está competindo. Olha, agora tem 2 competições, tem grandes chances nas 2. Porém, eu acho mais fácil o brasileiro que a Libertadores. Não, o brasileiro está numa situação... É só manter aí, cara, vai pegar... Vamos, já que a gente já falou, eu acho que o Corinthians perde do Vitória, fora de casa. Não sei você, eu acho que perde. Eu acho que perde também, o meu palpite é de derrota. Infelizmente para Fiel, mas a gente tem que avaliar o momento. Eu acho que... A gente tem que avaliar o momento. Pelo que eu vejo, assim. Então vamos pro jogo do Palmeiras. O Palmeiras pega o Ceará em casa. Em casa não, no Pacaembu, quase casa. É em São Paulo o jogo. Mas aí, doido, hein? Então, o Ceará surpreende. Eu até vou pontuar isso. O Ceará sempre está complicando para os times, complicou para o Internacional, para o São Paulo. Só que eu acho que o São Paulo e o Internacional são equipes que, apesar de estar lá no topo da tabela, não jogam tudo isso. Não tem um baita time que nem o Palmeiras. O Palmeiras tem
duas equipes nota 7, no banco e no de titulares, né? O Palmeiras é um caso à parte, né? É. Porque o Felipão, ele adotou uma estratégia que é muito utilizada na Europa. E ele tem um elenco que ele pode utilizar essa estratégia. Uhum. Ele tem dois times muito fortes, um para o Campeonato Brasileiro e um para a Copa Libertadores. Na Copa Libertadores, por exemplo, ele pode utilizar o Borja no ataque. No Campeonato Brasileiro, o Daverson, que hoje vive boa fase. Ele tem dois bons jogadores em cada posição, sem contar ainda o Scarpa, que nem está jogando, por exemplo, no meio de campo na criação. Ele se dá o luxo de colocar o Lucas Lima nesse time alternativo do Campeonato Brasileiro. O Lucas Lima seria titular de qualquer uma dessas 19 equipes que estão disputando com o Palmeiras. Então essa estratégia é muito inteligente. Então ele descansa os jogadores para os dois torneios, mas claro que ele deixa jogadores importantes no banco de reservas, né? Dependendo aí da necessidade técnica dele. E está dando certo. Desde que ele chegou no Palmeiras, ele não perdeu no Campeonato Brasileiro. Mas é bela. Olha que recuperação. O Palmeiras chegou a estar com o Roger, se não me engano, em sétimo, sexto. Olha que recuperação. Hoje ele tem 3 pontos de vantagem sobre o Inter. É impressionante, é É impressionante. impressionante. Resgatou a confiança do time na Copa Libertadores. Hoje, E de todos os jogadores, Sim, né? Até e de porque todos os jogadores. os reservas hoje são tão motivados. E eu vou te dar um exemplo clássico dessa recuperação técnica dos jogadores, é o Dudu. O Dudu, na fase do Roger, ele não é que ele vinha mal, mas ele não vinha rendendo o que a gente está acostumado a ver o Dudu jogar. E ele mesmo fala, chegou o Felipão, é um pai para mim, ele fala, o Felipão é um pai para mim. Ele me conhece dos tempos de Grêmio. Quando eu estava lá no Grêmio, ele conversava muito comigo. Aí depois que eles se desencontraram, né? O Felipão foi para a China, o Dudu para o Palmeiras, eles continuaram conversando, mantendo contato, se reencontraram hoje no Palmeiras, e o Dudu é a maior prova o maior exemplo dessa recuperação que o Palmeiras vive hoje. Ele vive um ótimo momento, verdade. ele está muito bem nas duas competições. Saiu da Copa do Brasil por circunstâncias, porque o Cruzeiro também é uma boa equipe. Poderia ter vencido 3 títulos tranquilamente. E teve bastante polêmica naquele lance com o Fábio também. Teve o VAR. Mas sempre tem, né? Sim. Não tem jeito. Mas realmente o Cruzeiro também, depois que passou, afinal acho que foi o jogo mais fácil da Copa do Brasil pro Cruzeiro. Apesar de ser o Corinthians, tudo bem, tem o nome, é uma tradição, tudo, mas foi o mais fácil. Ganhou de 1-0 lá, aqui 2-1, achei que não foi muito Poderia difícil. ter feito 2-0, teve o lance na bola na trave do Dedé. Também, a bola na Sim. trave, de repente ele já matava o jogo também. E o Pênalti discutível. O jogo contra o Palmeiras seria mais parecido com uma final do que o do Corinthians, né? verdade. Mas enfim, vamos ver quem mais está falando agora no Instagram aqui. Lucas Fioravante. Olá, também o Campeonato Espanhol, também, viu? Assinado Lucas, não sei o que lá, Osasco. Fala do Campeonato Espanhol, nem tô acompanhando o Campeonato Espanhol agora, que tá pegando muito fogo aqui. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, não quero nem saber da Espanha, pelo amor de Deus, velho. Campeonato fraco, né? Espanhol. O Neymar não tá mais lá, né? O Neymar tá não tá tal mais de lá. Messi só, né? Talvez, mas Messi, quem é Messi? Perto de Romero, Dudu, pelo amor de Deus, gente. Gerson Correia tá assistindo aqui com a gente. O Tony tá mandando. Uma reformulação faz parte da premissa de que tem que mudar completamente o elenco titular. Acho que tá falando do Corinthians, né? Um craque às vezes não é um vencedor. Não sei se ele tá falando do Corinthians ou não, mas enfim, eu concordo com você. Um craque só no time não leva a nada. Lurdinha tá mandando aqui também. Vocês acham que o Corinthians corre o risco de cair? Sim, mas não tanto como estão falando. Eu acho que Não tanto. corre o risco, mas conseguiu 2 vitórias, de repente vai dar uma sorte. Ô, 2 Lurdinho, os vitórias, mais pessimistas estão se apegando a uma coincidência. Na última rodada, o Corinthians vai enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. E no mesmo dia do ano que foi rebaixado contra 2 o de próprio dezembro. Grêmio em 2007. Eu não sou supersticioso, mas tem gente que é. Enfim, É, também tem essa. Josemiro tá mandando aqui, Palmeiras não tem mundial, pra variar, tá mandando. Zanata e São Paulo e Atlético Paranaense. A gente já comentou dessa partida, São Paulo e Atlético Paranaense, agora há pouco. Eu acho que o São Paulo vai se recuperar e vai vencer o Atlético Paranaense, apesar do Atlético estar melhor que o São Paulo. Você já falou que empata, né? Muretão, né? 1 a 1. Mas pelo menos você falou que o Corinthians perde fora, não ficou Vai na perder mureta. fora. Eu também acho que o Corinthians perde do Vitória, não vai conseguir recuperação agora. Vamos ver o resto aqui. Vânia Colorado. Vamos falar do Santos agora também, que o Internacional e Colorado. Santos. O jogo é na segunda-feira. Na segunda-feira. Vai demorar um pouquinho pra rolar essa partida aí. Na segunda-feira. Mas o Santos, eu acho que o Santos agora vai complicar as coisas pro Internacional, hein? O Inter não vem jogando tão bem assim, cara. Eu não vejo. A maior dificuldade do Santos quando o Cuca assumiu eram os jogos em casa. Propor o jogo. O Santos estava tendo essa dificuldade, tanto que empatou com o Grêmio, empatou com o Vasco da Gama, no Pacaembu. Foram pontos assim que até hoje o Cuca se lamenta muito de ter perdido. Mas quando está jogando fora, o Santos do Cuca tem conseguido os resultados. Cuca é impressionante, né? Cuca Deu uma ajeitada no Santos. Vocês lembram quando eu falei aqui, técnico muda a equipe? Técnico faz diferença Faz sim. diferença. Olha a prova.
O trabalho do Jair Ventura no Santos é o trabalho do Cuca. É água pro vinho. Mas aí o Santos também foi bem, né? Porque foi lá buscar o Cuca. Sim, buscou os reforços que o Jair não tinha, tudo bem, a gente tem que computar isso. Só que o fato é que o Jair teve 6, 7 meses para trabalhar, o Santos não mostrava nenhum tipo de evolução técnica, não mostrava proposta de jogo, não tinha um plano B se tomasse o gol. Aí o Cuca veio e mudou tudo. Cuca tem. Outra coisa que o Jair se apega muito a estatísticas, que nem o Rogério Ceni fazia no São Paulo. Ah, o Corinthians perdeu de 3-0, pô, mas teve 10 chutes pro gol a mais, finalizou mais, teve posse de bola. E daí? O Jair Ventura é um técnico que sempre nas entrevistas coletivas ele fala da posse de bola. Nossa, mas não assume o erro do time. Eu vou te dar um exemplo. Contra o Santos, o Corinthians teve 53% de posse de bola. 52, eu acho. 52, perdeu o jogo. Perdeu. Contra o Cruzeiro, perdeu o jogo também. Teve 70% de posse de bola no jogo contra o Cruzeiro. Tocando a bola na zaga. Só que hoje a posse de bola não representa mais nada. Nada. Assim é efetividade, né? Sim, é claro, a qualidade técnica dos jogadores. Quem decide são os jogadores em campo, mas é estratégia. É estratégia do jogo. Com certeza. Vamos ver as últimas mensagens aqui. Vânio Colorado falando mal do Inter. Não, eu não tô falando mal do Inter. O Inter tá super bem. O Inter nunca imaginava que ia estar brigando pelo título. É a Vânia? Não. É Vânio. Eu não tô falando mal. Eu só acho que o Inter tá jogando muito acima do que seu elenco pode, digamos assim. É um time bom, razoável, só que não tem um elenco igual do Palmeiras. É isso que leva vantagem. O Inter, ele tem um elenco, eu acho que o elenco do Inter é muito bom, especialmente no setor ofensivo. Só que o Inter tem dificuldades quando joga em casa, quando tem que propor o jogo. E essa é uma dificuldade da maioria das equipes do futebol brasileiro hoje, salvo aí o Grêmio e o Palmeiras. O Palmeiras também são duas equipes muito bem qualificadas, muito bem treinadas. Mas a grande dificuldade do Inter são os jogos no Beira-Rio. Né, então, não joga com tanta facilidade como joga fora de casa. Joga fora de casa, joga melhor até o Inter. Joga melhor. Vou te dar um exemplo, América Mineiro. O Inter estava vencendo, era o América Mineiro? O Vânio tá bravo, ó. Olha aqui, ó. Você não tem moral. Falar que o Inter joga mal, ganhou do São Paulo, do Flamengo. Eu não tô falando que o Inter joga mal. Eu falo que não joga, não tem uma equipe para ser campeã. Você mesmo, Vânio, para pensar no começo do Campeonato Brasileiro. Você diria que o Inter ia brigar pelo título ou pro meio de tabela? Não, para pensar. Eu achava que o Inter ia... Ó, o Vânio tá aqui, aqui é o Instagram. Vânio tá aqui. Desculpa, Vânio. É que aqui é o Facebook. Então, Vânio, eu achava até que o Inter ia buscar uma Libertadores. Mas não, tá brigando pelo título. Tá brigando pelo título. Então, enfim, né? Eu acho que... Não tô falando mal do Inter. Calma, Vânio. Fica tranquilo, cara. Vânio Colorado aqui, ó lá. Ele tá bravíssimo, Vânio, ó. Arenilton tá mandando inteligente quando sair da Libertadores. Não entendi nada, obrigado. Danilo Albuquerque. Chupa gaivotas. Você tá bravinho também, o pessoal aqui tá meio, né, ríspido, né? O que tá acontecendo? Você não entende nada de futebol. Vânio tá bravo demais, Vânio do céu. Seu nada, ele mandou pra mim. Vânio, eu também te amo. Você mora aqui, ó, Vânio. Fica tranquilo, cara. Tamo junto. Olha, ele tá mandando... Ismael tá mandando... Respeito o Corinthians. Tô respeitando o Corinthians. Eu só acho que o Corinthians perde de novo do Vitória. Não tem jeito. O Corinthians tá jogando mal e não tem elenco. Diferente do Inter, pô. O Inter, pô, time bom do Inter. Pessoal, essa foi a live de hoje pelo Facebook e pelo Instagram. Queria lembrar vocês que toda segunda-feira tem show de bola com Osmar Garrafa e Alexandre Silvestre, hein? Tá demais, hein? Tá o quê? Tá show de bola, realmente. Hoje vai ter Gazeta Esportiva daqui a pouquinho e tem uma matéria especial do Adriano falando com o empresário do Pedrinho. Will Dantas. O negócio você vai ver, vai sair na mídia toda, assista em perca primeira mão no Gazeta Esportiva. Mais. Tem o Stories, que eu vou estar lá hoje no estúdio, mostrando o que melhor rolou nas redes sociais. E é isso, gente. Domingo no Mesa? Domingo no Mesa Redonda também, não sei quem vem. É isso aí, não lembro quem vem no domingo, não. Que feio, hein? Mas domingo tem Mesa Redonda, gente. Valeu, um abraço, tchau. Até mais. Valeu.